Olá, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Michele. Esse é o canal Chave das Estrelas. Esse é um episódio onde eu trago contos, mitos, histórias e saberes ancestrais. Onde eu narro a história e depois juntos nós fazemos uma reflexão sobre qual a sabedoria, qual o ensinamento que aquela história ou conto traz. Para que a gente possa virar chaves dentro de nós. Para que a gente possa sair daqui um pouquinho melhor do que a gente entrou, com reflexões para melhorar o nosso dia a dia. Eu vou primeiro ler o conto e depois a gente reflete sobre ele, tá bom? Então, o conto de hoje, o nome dele é O Homem e o Macaco. Macaco desses de subir, de trocar a roda do carro, sabe? Então a história se passa assim. Era noite. Uma estrada longa, quase vazia. O homem dirigia há horas, cansado, querendo apenas chegar ao destino. De repente o carro falha, engasga e para. Ele tenta ligar de novo. Abre o capô, olha sem entender muito. O silêncio da estrada pesa. Ao longe, no meio da escuridão, ele avista uma luz. Uma casa, a única casa no caminho. Então ele pensa, eu vou até lá pedir um macaco. Então ele começa a andar. Começa a caminhar, no início o passo é calmo, mas logo a mente desperta. E se a pessoa não gostar de ser incomodada essa hora? Ele continua andando e a mente continua trabalhando. Vai achar ruim, com certeza vai achar ruim. Mais alguns passos. E se ela cobrar dinheiro? Essa gente do interior sempre cobra caro. O corpo começa a ficar tenso. Capaz de dizer que não empresta. Vai dizer que não confia em estranhos. O caminho parece mais longo. E se debochar de mim? Vai me tratar como um incômodo. O peito aperta, a mandíbula trava. Isso é um absurdo, eu não fiz nada para merecer isso. Cada pensamento confirma o anterior. Cada história alimenta a próxima. Quando ele percebe, já não está mais pedindo ajuda. Ele está se defendendo de um ataque que nem aconteceu. Então ele chega perto da casa. E eu aposto que vai abrir a porta com má vontade. A raiva cresce. Gente egoísta nunca ajuda ninguém. Ele sobe os degraus. Quer saber? Não preciso de favor de gente assim. A porta se abre. Uma pessoa simples aparece, surpresa, ainda segurando a maçaneta. Antes que ela diga qualquer palavra, o homem explode. Fica com esse macaco para você. Eu não quero nada seu. Gente mesquinha, eu dou um jeito sozinho. A pessoa fica ali, parada, sem entender, sem saber quem ele é, sem saber o que fez. A porta se fecha e o homem volta pela estrada, carregando exatamente o que fez ele sofrer, a própria mente. Nada aconteceu, ninguém negou a junta, ninguém cobrou, ninguém humilhou. Olha que reflexão esse conto nos traz. Quantas histórias, quantas narrativas catastróficas nós construímos na nossa própria mente. Perceba que ele foi andando pela estrada e foi alimentando um monte de história na mente dele de como seria esse diálogo. E quando ele chegou lá, ele já estava envenenado pelas histórias. E a pessoa nem sabia do que ele estava falando, por que ele reagiu assim. Quem nunca passou por algo parecido? Quem nunca ficou imaginando durante horas uma história sobre algo que nem aconteceu? Quem não ficou durante horas, às vezes, com uma discussão mental com alguém que nem imagina, que sequer às vezes está pensando nela? Quem antes de iniciar algo novo não imagina os piores cenários possíveis, envenena a mente? Isso não acontece de propósito, é óbvio.
né? Isso acontece a partir dos nossos condicionamentos e padrões aprendidos. Quando a mente viaja no automático, quando a gente deixa ela solta, possivelmente ela vai caminhar para o lado negativo, porque foi a forma que nós construímos. E isso não é algo ruim, mas é algo que nos prejudica e pode ser mudado. Como que pode ser mudado? Primeira coisa, trazer para o estado de presença. O estado de presença quebra a mente automática. Então, a primeira coisa, quando começar essas narrativas internas, esse estado negativo da mente, a gente traz para o agora. Começa a fazer pequenos atos do cotidiano, estando presente, como tomar água, caminhar, comer, tudo estando presente naquilo que a gente está fazendo. Isso já quebra a narrativa mental na hora. Depois disso, a gente pode começar a construir novos cenários, com micro escolhas diárias. E eu vou passar agora alguns exercícios que também ajudam a construir um novo padrão mental. Porque se isso acontece quando a nossa mente vai para o automático, porque esse é o nosso padrão e o nosso condicionamento, a gente pode construir um novo padrão através da repetição. E alguns exercícios que eu vou passar agora, bem simples, podem ser praticados até que a gente construa essa novamente. Por exemplo, quando vir esses padrões, você pode anotar, escrever a história que a mente está construindo. Escreve, não tem problema. Só que aí depois de escrever a narrativa negativa da mente, a gente escreve uma nova história. A gente escreve a história como a gente gostaria que fosse. A gente está alimentando a mente com um estado positivo. Então, esse é um excelente exercício para praticar, para que a gente eduque a nossa mente. Outro exercício maravilhoso é a imaginação. Você pode fechar os olhos e imaginar o cenário, a história, exatamente como você gostaria que ela fosse. Sentindo as emoções, o cheiro, o gosto, a cor do cenário, todas as emoções relacionadas àquela situação, como você gostaria que fosse. Isso vai trazer um novo estado interno, a partir do qual, às vezes você vai até co-criar, né, manifestar, para que isso aconteça da forma que você imaginou. Você vai construindo esse novo estado interno e esse vai se tornando o seu novo padrão, através da repetição. Outra ferramenta poderosa é a ferramenta da gratidão. Antes de iniciar o meu processo de despertar, e eu falo processo porque eu ainda estou dentro dele, eu fazia exercícios de gratidão. Eu passava por uma fase muito desafiadora da minha vida, onde eu achava que não tinha nada para agradecer. Naquela época eu era bem vitimista. Então, eu começava com coisas simples, que na verdade não são simples, elas são grandiosas. Hoje eu vejo elas como grandiosas. Então eu agradeci o sol que nasce todo dia, eu agradeci o ar que eu respirava, o alimento que eu tinha todo dia para comer, a minha cama, a cama que eu tinha para dormir. Você vai fazendo esse exercício todo dia e à medida que vai passando você vai vendo que tem mais e mais coisas para agradecer. Isso também vai educando a mente para um novo estado positivo. Além do mais, a gratidão é a frequência mais alta que existe, né? Então, você vai educando a sua mente, entrando nesse estado interno positivo, e aí vai diminuindo o estado automático da mente que te leva para essas narrativas. Então, gratidão por me acompanharem até aqui, gratidão por estarem comigo nessa jornada. Estamos aqui para aprender, refletir todos juntos, crescermos todos juntos. Eu espero de verdade que essa história tenha virado algumas chaves dentro de você, porque ela virou algumas chaves dentro de mim. Há muito tempo atrás, um amigo me contou essa história
E ela não fez nenhum sentido para mim na época. Não, não dei bola. Ontem eu quase entrei nessas narrativas novamente. E aí eu lembrei dessa história. E ela mudou completamente meu dia. Por isso eu vim aqui compartilhar com vocês. Gratidão, gratidão, gratidão a todas as consciências que estiverem receptivas a essa mensagem. Gratidão por me acompanharem até aqui. Arro Mita Koe assim. Arro.